Imagine uma cidade. Tem ruas, tem praça, tem escola pública, tem posto de saúde, tem comércio, padaria, farmácia, 1 ou 2 mercadinhos. Tem gente trabalhando, crianças brincando, aposentados tomando café na calçada. Parece uma cidade normal. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Quase todo o dinheiro que circula nessa cidade não foi produzido nela. Veio de Brasília, veio do governo federal, veio do bolso do contribuinte de outro estado, de outra cidade, de outra realidade. E sem esse fluxo constante de recursos públicos, essa cidade, assim como outras 4.000 espalhadas pelo Brasil, simplesmente pararia de funcionar. Isso não é ficção. Isso é a economia real de mais da metade dos municípios brasileiros. E o que vamos descobrir nesse vídeo vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre desenvolvimento, sobre política e sobre o futuro do Brasil. O Brasil tem 5.570 municípios. 5.570 cidades, vilas, distritos elevados à categoria de município ao longo de décadas de decisões políticas, algumas delas questionáveis. E dentro desse universo imenso, existe um fenômeno que raramente aparece nos grandes jornais, que dificilmente entra na pauta dos debates eleitorais, mas que determina a vida cotidiana de dezenas de milhões de brasileiros. Esse fenômeno tem um nome técnico: dependência fiscal. Mas na prática, ele significa uma coisa muito simples e muito perturbadora. Significa que existem cidades no Brasil onde a maior fonte de renda não é o trabalho, não é a indústria, não é o agronegócio, não é o turismo. A maior fonte de renda é o governo. E quando dizemos o governo, não estamos falando da prefeitura local administrando bem os recursos. Estamos falando de transferências constitucionais, de benefícios sociais, de aposentadorias, de pensões, um rio de dinheiro que desce de cima para baixo e que, em muitos lugares, é literalmente a razão pela qual aquela cidade ainda existe. E é aqui que a história começa a ficar mais complicada. Porque esse não é um problema simples, e as soluções, menos ainda. Vamos começar com um dado que parece impossível, mas que foi documentado e verificado. Em pelo menos 10 cidades brasileiras, o número de inscritos no Bolsa Família é maior do que o número de domicílios existentes. Leia isso de novo. Mais famílias cadastradas no programa do que casas na cidade. Isso significa que uma mesma residência pode concentrar múltiplos núcleos familiares dependentes do auxílio federal. E tem mais, em 12 estados brasileiros, não 12 cidades, 12 estados inteiros, o Bolsa Família supera a carteira assinada como principal fonte de renda de uma parcela significativa da população. A renda do trabalho formal perdeu para o benefício social na corrida pela sobrevivência. Mas o Bolsa Família é apenas a camada mais visível, porque abaixo dele existe outro benefício que muita gente confunde, mas que cresceu de maneira ainda mais silenciosa: o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O BPC é um salário mínimo pago a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Ele não exige contribuição prévia ao INSS, basta estar nas condições previstas em lei. E em 2024, esse benefício já superava o Bolsa Família como principal transferência federal em mais de 1.100 municípios brasileiros. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe, e é justamente aqui que esse fenômeno ganha uma dimensão que vai muito além dos números. Em algumas dessas cidades, o comércio local gira exclusivamente em torno das datas de pagamento dos benefícios. O mercadinho enche no dia 10, a farmácia faz caixa no dia 15, a padaria dobra as vendas no final do mês. Não porque houve geração de riqueza, não porque alguém produziu mais, exportou mais, inovou mais, mas porque o governo depositou mais. E há casos que chegam ao extremo. Reportagens investigativas identificaram municípios onde mais de 90% da população depende de alguma forma de transferência pública para sobreviver. 90%. Em uma cidade com 2, 3 mil habitantes, isso significa que quase todo mundo, de criança a idoso, tem o governo como único sustento. A prefeitura, nesse cenário, não é apenas o poder público. Ela é, literalmente, a maior empresa da cidade, o maior empregador, o maior contratante, o maior investidor. Em quase 40% dos municípios brasileiros, a administração pública é responsável por mais da metade de toda a movimentação econômica local. Para entender como se chega a esse ponto, precisamos entender um ciclo.
Um ciclo que, uma vez estabelecido, é muito difícil de quebrar. Tudo começa com uma cidade que, por razões históricas, geográficas ou políticas, tem pouca atividade econômica privada. Não tem indústria, porque não tem infraestrutura. Não tem turismo, porque não tem atrativos desenvolvidos. Não tem agronegócio de escala, porque a terra é fragmentada ou improdutiva. E assim, não tem emprego formal. Sem emprego formal, a população não paga IRPF. As empresas, poucas que existem, não faturam o suficiente para gerar ISS ou ICMS de forma relevante. A arrecadação própria do município é mínima, em alguns casos, menos de 5% de tudo o que a prefeitura precisa gastar. E aí entra o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. O FPM é uma transferência constitucional. Ele pega uma fatia do imposto de renda e do IPI arrecadados pela União e distribui entre os municípios. A lógica é redistributiva. As cidades maiores e mais ricas contribuem mais, e parte desse dinheiro vai para as menores e mais pobres. Na prática, para centenas de municípios brasileiros, o FPM não é um complemento, é a base. É de onde vem 70%, 80%, às vezes 90% de toda a receita da prefeitura. E sem esse repasse, a cidade não paga servidor, não mantém escola, não abastece o posto de saúde. E é aqui que a história fica mais complicada. Porque esse modelo cria um incentivo perverso. Quando a prefeitura sabe que vai receber o FPM independentemente do que aconteça na economia local, o esforço para desenvolver atividades produtivas privadas diminui. Por quê? Porque criar empresas, formalizar trabalhadores, atrair investimentos, tudo isso exige esforço político, burocrático e institucional. E o retorno não é imediato. Enquanto isso, o FPM cai na conta todo mês, com ou sem planejamento, com ou sem desenvolvimento, com ou sem visão de longo prazo. Esse é o ciclo da dependência. Pouca produção gera pouca arrecadação, que exige mais transferência, que reduz o incentivo para produzir mais. É um labirinto econômico do qual poucos municípios conseguem sair. E o pior, a população que vive nessas cidades não é responsável por esse ciclo. São pessoas comuns, que trabalhariam se houvesse trabalho, que empreenderiam se houvesse mercado, que contribuiriam se houvesse oportunidade. O problema não é a gente. O problema é a estrutura. Agora vamos falar sobre algo que todo mundo sente, mas poucos conseguem nomear com precisão. Em cidades onde o governo é a principal fonte de renda, a relação entre a população e o poder político muda de forma fundamental. Porque quando você depende do Estado para sobreviver, seja pelo salário público, seja pelo benefício social, seja pelo contrato com a prefeitura, a sua relação com o político local deixa de ser a de um cidadão exigindo serviços públicos de qualidade. Ela vira outra coisa, vira uma relação de dependência, de gratidão forçada, de medo. Esse é o terreno fértil do clientelismo, uma prática que existe em todo o Brasil, mas que floresce com uma intensidade especial nos municípios economicamente dependentes. O prefeito que distribui empregos na prefeitura como favores pessoais, o vereador que intermedia benefícios sociais como se fosse um serviço pessoal seu, o cabo eleitoral que garante que sua família vai continuar na folha de pagamento se o candidato certo ganhar. Não é teoria, é a política cotidiana de centenas de cidades brasileiras. E ela se sustenta justamente porque a alternativa, não ter acesso a esses recursos, é aterrorizante para quem não tem outra fonte de renda. Mas o problema não termina aqui, porque esse modelo político tem um efeito sobre o desenvolvimento que é ao mesmo tempo sutil e devastador. Quando o político local sabe que a manutenção do poder depende da distribuição de empregos e favores e não da criação de riqueza privada, o foco muda completamente. A pergunta não é como atraio uma indústria para essa cidade. A pergunta é como garanto que as pessoas que dependem de mim continuem dependendo? E assim, geração após geração, o desenvolvimento econômico genuíno, aquele que cria empregos sustentáveis, que aumenta a renda da população, que diversifica a base produtiva, nunca chega, porque nunca foi do interesse de quem estava no poder que chegasse. A dependência não é um bug do sistema. Para muitos agentes políticos locais, ela é um recurso. É o que garante eleição, é o que garante poder, é o que garante permanência. E enquanto isso, as pessoas passam a vida inteira em cidades que poderiam ser muito mais do que são, com um potencial que nunca se realiza, com uma dignidade que nunca se completa. Chegamos ao ponto mais desconfortável dessa história. O Brasil criou municípios demais.
Entre as décadas de 1980 e 1990, houve uma explosão de emancipações municipais no país. Distritos, vilas, localidades sem nenhuma viabilidade econômica foram elevados à categoria de município, por uma combinação de pressão política local, oportunismo eleitoral e, curiosamente, pela própria Constituição de 1988, que facilitou enormemente esse processo. A lógica era: município tem prefeito, tem Câmara, tem CNPJ, tem direito ao FPM. Ou seja, mesmo sem produzir nada, apenas ao existir formalmente como município, uma comunidade passa a receber repasses federais automaticamente. O resultado? Criaram-se centenas de municípios que nunca teriam condições de se sustentar com receita própria. Municípios com 2.000, 3.000, 5.000 habitantes, sem nenhuma perspectiva real de desenvolvimento autônomo, e que desde o primeiro dia de existência nasceram dependentes. E o que acontece depois disso é surpreendente e revela uma contradição profunda no coração da Federação Brasileira. Porque ao mesmo tempo em que o sistema federal redistribui riqueza para esses municípios, o que é, em teoria, uma política justa e necessária, ele também cria uma armadilha estrutural. Uma armadilha que impede que esses lugares desenvolvam a capacidade de se sustentar por conta própria. Dados do IBGE mostram que a concentração de renda e atividade econômica no Brasil é brutal. As grandes regiões metropolitanas, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, concentram a esmagadora maioria do PIB nacional. Enquanto isso, milhares de municípios no interior do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste contribuem com uma fração tão pequena para a economia nacional que dificilmente aparecem em qualquer estatística relevante. E ainda assim, continuam tendo prefeito, câmara, servidores, gastos. Continuam sendo unidades federativas com todas as obrigações e custos que isso implica. E continuam dependendo, quase que integralmente, da solidariedade forçada dos contribuintes das regiões mais ricas. É um paradoxo. E é um paradoxo que o Brasil ainda não teve coragem política de enfrentar de frente. Aqui chegamos à pergunta que esse vídeo inteiro esteve construindo. O sistema que criamos incentiva dependência ou desenvolvimento? A resposta honesta é: depende de como você olha, e depende de quem você pergunta. Se você perguntar ao economista liberal, ele vai dizer que o sistema de transferências federais desincentiva a produção local, cria uma economia artificial e impede que as forças de mercado determinem onde realmente vale a pena ter uma cidade. Se você perguntar ao economista heterodoxo, ele vai dizer que sem essas transferências, milhões de brasileiros estariam em situação ainda mais precária, e que o mercado, deixado à própria sorte, nunca resolveu desigualdades regionais profundas como as do Brasil. Se você perguntar ao prefeito de um município pequeno, ele vai dizer que sem o FPM não há como pagar sequer os servidores essenciais. Que a alternativa não é desenvolvimento privado, a alternativa é o abandono. E se você perguntar à pessoa comum que vive nessas cidades, ela vai dizer uma coisa muito simples: eu quero trabalhar, eu quero que meus filhos tenham futuro aqui, mas não tem oportunidade, não tem emprego, não tem perspectiva. O que é que eu faço? E é essa pergunta, sem resposta fácil, sem culpado único, que revela a dimensão real do problema. Porque a dependência fiscal dos municípios brasileiros não é apenas um problema técnico de finanças públicas. É um problema histórico, social, político e humano. É o resultado de séculos de desenvolvimento desigual, de décadas de decisões equivocadas, de um modelo federativo que prometia a integração e muitas vezes entregou dependência. E esse modelo, como está, não é sustentável. O envelhecimento da população vai aumentar os gastos com BPC e Previdência. A pressão fiscal sobre a União vai crescer. A capacidade de manter o volume de transferências atuais vai diminuir. Algo vai ter que mudar. A questão é: o quê? E quem vai pagar o custo dessa mudança? Existe uma frase que economistas usam quando querem descrever lugares que dependem de uma única fonte de renda externa. Eles chamam de economias de enclave. Lugares onde a riqueza entra de fora, circula localmente por um tempo e vai embora sem criar raízes produtivas. A diferença é que, nas cidades que vimos hoje, o enclave não é uma mineradora multinacional. O enclave é o próprio Estado brasileiro. É o governo federal que funciona como grande patrão externo, despejando recursos que mantêm as aparências de uma economia funcionando, mas que raramente transformam a estrutura produtiva de fato. E enquanto esse modelo persiste, essas cidades ficam presas em uma espécie de limbo existencial. Não são completamente abandonadas. O dinheiro público garante um mínimo de funcionamento, mas também não se desenvolvem, porque o mínimo nunca é suficiente para criar as condições de uma economia verdadeiramente vibrante. Há, porém, outro lado dessa história que seria injusto ignorar. Existem cidades pequenas, dependentes de transferências, que ainda assim constroem comunidades extraordinárias.
que tem educação de qualidade, saúde funcionando, cultura viva, laços sociais fortes. Que são, apesar de tudo, lugares bons de se viver. E isso importa. Isso também faz parte da história. O desafio não é destruir essas comunidades em nome de uma eficiência econômica fria e abstrata. O desafio é criar condições para que elas possam, ao longo do tempo, construir sua própria autonomia, sua própria capacidade produtiva, sua própria dignidade econômica. Isso exige reforma tributária, exige revisão do Pacto Federativo, exige investimento em infraestrutura, educação, saúde e capacitação produtiva. Exige coragem política para fazer escolhas difíceis. E exige, acima de tudo, honestidade sobre o tamanho do problema. Porque enquanto fingirmos que 5.500 municípios são todos viáveis, enquanto continuarmos tratando transferências federais como solução permanente em vez de suporte temporário, enquanto o clientelismo político encontrar na dependência fiscal seu combustível favorito, nada vai mudar. O Brasil não tem um problema de municípios pobres. O Brasil tem um problema de modelo. E modelos mudam quando a sociedade decide que já está na hora. A pergunta que fica é: essa hora chegou?